Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel. Nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, 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 goes. Wherever she goes, he 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 goes. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel. Nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Olá, muito boa noite. É um prazer iniciarmos essa noite de quinta, dando boa noite aos amigos que acompanham, né, nesse momento. Um abraço a Cristina Rodrigues. Boa noite, Cristina. Ao Jairo Rosa, o colega educador, professor de inglês muito competente, coordenador também pedagógico. A Carmen Fredo, boa noite, seja bem-vinda. Irene, minha colega da casa do Poeta de Santa Maria, né? Boa noite. Minha internet está apresentando algumas dificuldades, né? A internet da Irene. Espero que a minha aqui, pelo menos, eu fiz o teste da internet, ela estava dando como uma internet rápida. É até o motivo da realização desse debate essa hora, 9h30, porque de 8h30 às 9h30 a internet ela fica muito lenta, né? Então, a Thaís Nascimento está colocando ali compartilhado com minhas. Eu agradeço bastante essa possibilidade do compartilhamento. Quem souber criar sala de vídeo, é só entrar na publicação de vocês ali, criar sala de vídeo, e aí esse compartilhamento as demais pessoas têm acesso. Ou vocês puderem compartilhar no story de vocês, eu também agradeço. Bom, então, essa minha abordagem aqui a respeito da educação, muitas vezes vocês podem se perguntar assim, qual o motivo dele estar abordando o assunto. Eu gostaria de dizer para vocês que eu sou docente, professor de literatura e de língua portuguesa há mais de 10 anos, né? Então, eu também realizei um mestrado
em educação na Universidade Vale do Rio Verde, de Três Corações, em Minas Gerais, numa época que eu era instrutor da escola de Sargento das Armas. Fui 4 anos instrutor lá na Escola de Sargentos, e onde eu percebi, mesmo antes disso, como instrutor lá aqui em Santiago, perto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no grupo de artilharia, eu percebi que eu tinha muita paixão pelo ato de educar, pelo ato docente, o ato de ser professor. Então, eu decidi, a partir daquele momento, com uma parceria que eu agradeço muito na época, comandante da Escola de Santas Armas, o general, na época, general Pilar, uma ideia que surgiu, na época eu era tenente do Exército, né? Surgiu uma ideia do coronel Souza, era um coronel que fazia parte do Estado-Maior, e fez um vínculo com a Universidade Vale do Rio Verde, e aí nós fomos prestar, alguns militares, né? Diversos militares foram participar do concurso, e desses militares alguns conseguiram aderir, entrar no mestrado em educação. O detalhe que eu era jovem, né? Relativamente mais jovem do que, né? Tudo é questão, tudo é relativo, né? Mas eu era muito jovem, e lá, enquanto tenente, realizando mestrado, eu tive muitos colegas, muitas colegas e muitos colegas no mestrado que eram diretores de escola, coordenadores pedagógicos, pessoas que trabalhavam na educação escolar propriamente dita. E eu, instrutor, para quem não conhece, o instrutor dentro do sistema de ensino militar, ele é um professor. Então, ele dá aula de instrução militar, e a didática docente dentro desse sistema é uma didática bastante incentivada, o estudo dessa didática é bastante incentivado, e, aliás, dentro do sistema é bastante cobrado. Você tem que, por exemplo, quando você vai dar a instrução de um armamento, você tem que dominar a técnica daquele armamento, você ensinar ou contribuir para a educação no ensino militar do profissional que tenha competência, até gera menos riscos. Exemplo aí da questão de armamento. Mas lá, quando eu fui realizar o mestrado, eu tomei um choque muito grande. Por que o choque? Porque nós tínhamos eu possuía uma determinada concepção de mundo, e nesses quase 30 anos que eu tenho de Exército Brasileiro, o ambiente militar ele me dá muito orgulho, eu tenho muita honra e muita felicidade de contribuir de alguma forma para o Exército, né? Mas o ambiente militar é um ambiente honesto, é um ambiente, de maneira geral, que você sabe, na maior parte das vezes, se a pessoa gosta de você ou se a pessoa não gosta de você, né? Então, é um sistema pragmático que você trata com as pessoas, né, justamente por ter a hierarquia e a disciplina, de forma mais direta. Dentro daquele mestrado em educação, lá em Minas Gerais, eu passei a lidar com pessoas que conheciam da educação, mas a educação escolar, sabe, a educação de dentro da escola. Posteriormente, isso era, lá em Minas era 2002, posteriormente, em 2010 a 2016, né, como aluno ouvinte, depois aluno especial e aluno do doutorado, eu realizei o doutorado em educação na Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Então, dentro do doutorado de educação, eu estudei e li bastante, muito a respeito da teoria do Paulo Freire, que é a teoria que está em vigor dentro do sistema educacional brasileiro, junto com teorias de habilidade e competência, né, baseado especialmente em autores como Renault, né, a habilidade e competência. Vou dar um exemplo prático para nós entendermos a teoria ali. Claro, eu estou simplificando em poucas palavras uma teoria que é bastante complicada. Mas a teoria do Renault e de outros é o seguinte: habilidade e competência. Você adquire a habilidade de andar de bicicleta, certo?
mas você andar de bicicleta num dia de chuva, numa estrada esburacada, você precisa de uma competência. Só que essa habilidade de andar de bicicleta você pode utilizar no andar de moto, certo? Por que você está abordando isso? Nós temos no Brasil, no ambiente educacional, e aqui a minha abordagem vai ser totalmente técnica. Então, não se preocupe, a minha ideia não é nada de polemizar. Nós vamos passar nessa fala em torno de 1 hora, e quem quiser comentar, contribuir, eu estou aqui com o celular do lado, observando qualquer possível comentário. O comentário de vocês é importante. Nós vamos comentar um pouco da estrutura do sistema educacional brasileiro e onde, na minha concepção, nós poderíamos talvez melhorar um pouco, certo? Eu vou apresentar para vocês, eu vou falar um pouco de educação básica, um pouco de educação superior, eu vou falar para vocês um pouco do Perrenot, habilidades e competência, um pouco da teoria do Paulo Freire, um pouco da teoria do construtivismo, que são as teorias mais abrangentes na educação básica e inclusive na educação superior brasileira. Nós vamos falar um pouco de ideologia, dos conceitos de política no sentido macro dentro da educação, né? E vamos também abordar a questão de verbas, uma pesquisa aí que teve a respeito de verbas na educação, certo? E disso tudo, o objetivo meu aqui é debater somente um assunto que eu gosto muito, né? Eu comecei a fazer o mestrado em educação, estudar, e eu tinha que estudar muito, porque dentro da universidade, quem é militar e vai cursar uma universidade, eu não digo a graduação, mas talvez uma especialização, um mestrado, um doutorado, especialmente, né, que poucos militares no Brasil, eles passam por um doutorado em universidade pública, né? Poucos, né? Então, porque a tendência natural é nós irmos para uma universidade particular, né? Então, dentro da universidade, realizando o mestrado e o doutorado em educação, eu tive que estudar, eu tive que ler muito mais, eu tive que me preparar muito mais, porque a minha concepção, a minha formação era uma formação pragmática, uma formação positivista, uma formação baseada em valores morais, valores éticos, que para nós é muito importante, certo? Então, o que acontece? Né? O que acontece? Basicamente, a estante ali, a fileira mais de baixo e a do meio, são só aqueles livros ali, são de educação. Tem uma enorme quantidade de livros do Paulo Freire, certo? Quando eu comecei a fazer mestrado, lá em 2002, eu comecei a ler bastante Paulo Freire. E aqui no doutorado, entre 2010 e 2016, eu também li bastante Paulo Freire. Porque uma coisa que nós temos que perceber dentro do sistema universitário brasileiro, né, e o público em geral, quem passa dentro do sistema universitário brasileiro, público, quando não tem as suas convicções formadas, ou seja, tem a sua historicidade favorável à linha de pensamento vigente dentro do sistema universitário, de parte do sistema universitário, para ele está dentro do mundo dele, certo? Então, vamos lá, se você pegar 2 exemplos, um indivíduo que tem uma educação pragmática, voltado para a meritocracia, né? Voltado para um desempenho, para a busca da excelência. Ele entra num curso de pós-graduação público, de doutorado, por exemplo, ele toma um choque muito grande, porque lá, especialmente no centro de educação
isso é a minha opinião, claro, isso aí é possível de outras opiniões, mas dentro de centros de educação, dentro de centro de artes e letras, dentro de centros de ciências sociais e humanas, são três centros que debatem a ideia, debatem a concepção de ideia de ser humano, ideologias, de formação de personalidade, de caráter. Existe sim ali nesses três centros. Se você pegar outros centros de educação de determinadas universidades, vou dar um exemplo prático, um centro de tecnologia, um centro de, inclusive de saúde, que trata com o corpo humano, o debate universitário dentro desses centros sai do campo das ideias e vai mais para o campo da prática, ou seja, quando ele está mexendo num computador, num centro de informática, em máquinas, ele está preocupado se aquela máquina, aquela tecnologia funciona ou não. Então não existe, é claro que existe toda aquela parte inicial de corrente de pensamento histórico, por exemplo, da tecnologia, né? Dentro, por exemplo, de centros de administração, se estuda bastante o liberalismo, o neoliberalismo, né? Na economia se estuda muito isso. Então, quando você pega centros que são voltados para a tecnologia, ciência da saúde, lá dentro do ambiente universitário, o debate é outro. Né? Mas dentro de centros de educação, que eu fiz parte, e como aluno, né, entre 2010 e 2016, dentro desse centro de educação, né, de um centro de educação que eu passei, o pensamento vigente é, sim, do marxismo e pós-marxismo cultural, é o pensamento vigente. Né? E pós-marxismo cultural e pensamentos relacionados a essa busca de um ideal utópico de educação, que é a utopia dentro da educação, segundo o pensamento do Paulo Freire, né? A utopia é algo que você tem que buscar. Então, você busca a utopia para o Paulo Freire para você caminhar mais rápido nessa evolução da educação, certo? Mas o que ocorre? Nós, de uma maneira geral, nós pesquisadores, professores, nós temos no Brasil, e isso aí sim se expande de maneira geral, claro que não todos, mas para diversos centros, né? E nem para todos os indivíduos, mas para diversos indivíduos, mas de maneira geral nós temos a mania, está relacionado àquilo que do complexo de vira-lata, né? Nós temos a mania de endeusar pensadores estrangeiros ou endeusar corrente de pensamentos e tornar aquela corrente de pensamento como um deus da educação, especialmente que vem de fora, né? Deus da educação que muitas vezes não pode ser questionado, certo? Então, assim, de tudo que eu estudei do Paulo Freire, dentro do Centro de Educação, eu não descarto tudo. Né? Tem bastante coisa significativa. E quem é Giovanni para falar de Paulo Freire? Né? O Paulo Freire, ele mesmo em determinado momento da vida dele, né, e bastante gente não sabe disso, e palestras dele mesmo na internet, busquem aí no YouTube, ele mesmo passa a se questionar o que aconteceu, baseado até na sua teoria, quando passa a ocorrer o desrespeito do aluno em relação ao professor. Então ele constrói livros, ele faz palestras, inclusive em universidades, ele constrói livros como Professora Cíntia Não, ele passa a dizer, o Paulo Freire, que é o sistema vigente na educação brasileira, ele passa a dizer o seguinte: olha, o que está faltando dentro da sala de aula brasileira é a autoridade, certo? Só que a autoridade é a disciplina. E aí um professor lá, e essa palestra está aí no YouTube, ele está sentado numa mesa, o Paulo Freire, e tem um quadro verde atrás, vocês procurem depois.
um professor questiona e diz: eu estou muito preocupado com esse seu último livro, né? Esse seu livro, o senhor fala de disciplina, né? E disciplina é algo que nós não gostamos dessa palavra. Se não me engano, é na USP ou na PUC, lá de Campinas, que o Paulo Freire está fazendo essa palestra. O que o Paulo Freire diz? Ele diz o seguinte: olha, nós temos que compreender o seguinte, e isso já era na vida, no final da vida intelectual dele, né? Então ele já tinha produzido Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, o livro Conscientização, que foi um dos primeiros deles e tal, e no final ele mesmo está fazendo uma autocrítica sobre a pedagogia dele, e ele diz o seguinte: olha, a autoridade é aquela que limita os outros, certo? Disciplina os outros, mas a verdadeira autoridade disciplina os outros, disciplina a si mesmo. Porque a autoridade que não disciplina a si mesmo pode cair num grande defeito da autoridade, num grande vício que se chama o autoritarismo. Então, o autoritarismo, pessoal, o autoritarismo, dando boa noite aí para Ana Maria Godoy de Almeida, é um vício da autoridade docente dentro da sala de aula, certo? Porque se nós voltarmos ao passado, né, e muito se discute hoje da ideologia dentro da educação, né? Então existem aí, quando se fala em ideologia, autoridade e autoritarismo, nós temos que compreender que a educação ela acontece dentro e fora da escola. A educação dentro da escola, e um dos conceitos de educação é como uma geração ela dialoga, conversa com a outra, troca de conhecimentos. Nós aprendemos com os nossos pais, mas nós aprendemos com os nossos filhos. Nós contribuímos para a aprendizagem do aluno, mas nós, no dia a dia da sala de aula, nós aprendemos com os alunos. Certo? Então, o que aconteceu na questão da ideologia? A sociedade humana, a própria Constituição, certo? A Constituição de qualquer país, no nosso caso, a Constituição Federal de 1988, ela é uma carta magna, certo? Uma carta magna, e essa carta ela é a base das leis que marcam a organização do país, né? Dos direitos do Estado, chamado Estado Democrático. Tá? Só que dentro da sala de aula, e é isso que nós temos que compreender, e fora da sala de aula, na vida humana, existe um cabo de guerra, né? Dentro da educação também existe um cabo de guerra, e aqui no meio tem algo, né? E de um lado tem um cabo de guerra, existe um cabo de guerra do direito com a política, né? Direito e política no pensamento da educação, nos debates dos intelectuais da educação, existe política e direito, né? Política e direito. E olha, o direito ele se utiliza, não estou falando de política partidária, no sentido macro. O direito ele se utiliza em determinados momentos da política, né? E aí essa autoridade aqui do direito, ela deve também se limitar. E na política, a política ela também se utiliza do direito. Então esse embate política e direito, aqui no meio, né? Aqui no meio está o conteúdo, está o conhecimento técnico, certo? Então, para o indivíduo, ele chegar na faixa etária, aos 18 anos, com uma consciência crítica, e essa palavra consciência crítica, né, ela é importante, com uma consciência cidadã, uma criticidade cidadã, esse indivíduo ele tem que ter uma formação técnica. Ou seja, não sei se vocês concordam comigo, né? Existe aí o conhecimento prático, empírico, existe o conhecimento técnico, o conhecimento teórico. O ser humano ele tem uma capacidade de abstrair,
de imaginar a maçã depois de ter comido a maçã. Né? O que preserva a nossa cultura, que é um outro conceito, uma das coisas que faz preservar a nossa cultura são os códigos e os símbolos que ficam preservados além da nossa carne. Então é nisso, por exemplo, que é por causa disso que eu tenho uma construção na minha vida. Eu já participei, por exemplo, de entidade Casa do Poeta de Santiago, Academia Santamarense de Letras, Casa do Poeta de Santa Maria, Academia Santamarense de Letras. Essa construção literária, se nós pegarmos 24 letrinhas, 24 letras na língua portuguesa, né, 20 e poucas letras, fazem uma Constituição Federal de 1988, 24 letras constroem livros, como livros do Bento, do Machado de Assis, Bento e Capitu, né, ou mesmo Quincas Borbas, né, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro excelente para compreendermos a sociedade realista, lá no final, do final ali do Império, né, e do início do século XX ali. Então, nós temos que compreender que dentro, de um lado, tem, nas correntes de educação, tem a política, do outro lado tem o direito jurídico, o direito legítimo. Nós devemos pensar o direito de família, a família, que é a primeira sociedade do indivíduo, e o direito dentro da própria escola, o direito da própria sociedade, o direito, né? E aí entra o ato político. Né? Só que aqui, na formação, o ideal é o seguinte, não é, aí é um ponto de vista, claro, o ideal é inversamente proporcional, ou seja, você começa com um cidadão na contribuição de uma formação cidadã e não na formação de uma massa de manobra. Quando você, para qualquer lado, para qualquer viés, né, de pensamento, nós temos que começar na contribuição da formação do indivíduo muito mais técnico, ou seja, para o indivíduo ter um domínio na matemática, um domínio na língua portuguesa, um conhecimento da geografia, né? Um conhecimento dessas partes técnicas, especialmente aí dentro da teoria da língua portuguesa, do letramento, né? Especialmente em português e matemática, para que esse jovem, quando ele esteja no ensino médio e no ensino superior, ele tenha adquirido uma consciência, uma criticidade cidadã para, a partir dos seus conhecimentos técnicos, especialmente da educação familiar, e aí tem todo esse embate de diferença de educação e escolarização, né? Educação e escolarização. A escola, ela tem que compreender que ela sim trata com a diversidade. Né? Então, quando você trata com a diversidade, você tem 30 alunos, nós temos que nos basear que nós temos ali 30 famílias, e dentro dessas 30 famílias, jovens que têm que ser considerados alunos, crianças frágeis, fragilizadas, pessoas fragilizadas na sua opinião e até na condução docente, né? Tanto que essa condição fragilizada é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, nós temos jovens fragilizados, em média, por sala de aula, 30 alunos, né? 30 alunos, 25 a 30 alunos, e eles surgem de 30 famílias, 25 a 30 famílias diferentes. E aí a primeira pergunta, quais são os valores que são pregados dentro de cada uma dessas famílias? Né? Esses valores éticos, morais, eles vão modificando de acordo com o espaço e com o tempo. Né? Ou seja, vamos simplificar isso. Os valores morais do Brasil são diferentes dos valores morais do Japão. Né? Só pegando um país lá na outra ponta do mundo.
Então, a cultura brasileira, ela é diferente, ela tem uma diversidade diferente da cultura japonesa. Os comportamentos, os costumes sociais. Então, varia no espaço e também esses valores morais, esses aspectos da educação, eles também variam no decorrer do tempo. Então, nós tendemos a ser saudosistas com a nossa geração passada, ou seja, com cerca de 20 anos, tanto é que até aqui no próprio Facebook e outras redes sociais, nós vemos aqueles costumes da nossa infância, né? de brincar de carrinho, de correr no pátio, etc. Tá? Então, o que se percebe na sociedade brasileira, e essa é uma crítica ao pensamento de Paulo Freire, talvez, é que a ideia do Paulo Freire, uma das ideias, né, são tantas ideias, né? Por exemplo, algumas das ideias dele. Antes nós conhecemos de realizarmos a leitura da palavra, nós fazemos a leitura do mundo. Então, primeiro nós lemos o mundo, depois nós vamos aprender os códigos das palavras. Então, o mundo, a nossa visão de mundo influencia nas palavras. Né? Outro pensamento dele, que é bastante difundido na academia, na universidade, né? Nas universidades, nos debates intelectuais, nós somos iguais somente pela nossa diferença. Né? Esse é um outro pensamento defendido por ele. Claro que dentro de toda a escrita do Paulo Freire, eu li todo, cerca de 10 livros dele, eu li e pesquisei vários outros, né? Muitos pensamentos que eu não concordo. Né? Basicamente, a minha opinião, e isso talvez não importe para alguns, mas é uma opinião, eu acho que o sistema educacional do Paulo Freire é eficiente, ele é importante para a educação que se chama, né, no sistema de educação, talvez você não saiba, mas existe o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Educação para pessoas que perderam, né, o período comum, né, o considerado período da educação, que ela é brasileira, que a educação ela é obrigatória, a educação pública é obrigatória, certo? Baseada, a educação do mundo todo, não só do Brasil, teve uma influência muito forte do sistema prussiano. O sistema prussiano foi um dos primeiros que organizou, mas foi o que teve o boom, né? Organizou os alunos em classes, um atrás do outro, para que um professor pudesse atingir o máximo de alunos no mínimo de tempo possível. Então isso surgiu como uma grande revolução, porque antes disso o sistema educacional era para poucas pessoas, né? O sistema grego, por exemplo, né? Dentro do grego, o indivíduo às vezes dava aula andando, né? Cercado por alunos. O sistema prussiano, que era um sistema baseado numa educação, inclusive, mais militarizada, né? E que buscava assim, uma organização, colocou os alunos em classes, né? em carteiras. Agora, se nós percebermos qual a qualidade, quem conhece, quem leu, né? Quem realmente não está apenas reproduzindo mensagens assim de ódio, porque dentro do pensamento da teoria do Paulo Freire, ele coloca um dos pensamentos que toda educação é política. E ele, quando escreve isso, ele não quis dizer que toda educação é política partidária. Toda educação é política porque o ser humano é político no sistema de interação entre indivíduos. Né? Então, todo ser humano ele tem os seus ideais, né? Os seus pensamentos, a família é a grande responsável pela educação, primeira responsável pela educação. A família ela já passa ideais e pensamentos e valores para os filhos, e esses filhos passam a ir para a escola. Né? Então, quando ele disse que a educação é política, talvez ele estivesse pensando nisso. Mas dentro dos textos do Paulo Freire,
também existe certo viés político ideológico, certo? Político ideológico porque o Paulo Freire ele é pós-marxista. Ele se baseou em diversos autores. Apesar de que quem estudou o Paulo Freire sabe que ele era criticado pela própria esquerda educacional. Ele era bastante criticado na época pela esquerda educacional. Depois que no Brasil ele passa a ser aceito. Mas a parte boa do pensamento do Paulo Freire, no meu ponto de vista, é para aqueles indivíduos, aqueles cidadãos que já estão com a sua consciência formada, muitas vezes são analfabetos, né? E na década de 70, quando ele lançou o método dele, década de 60, né? E ficou famoso ali na década de 70, ele lançou o sistema, o método do Paulo Freire, com pesquisa em diversos cientistas, né? Ele trabalhou com adultos analfabetos. Para esses indivíduos que perdem o sistema regular de ensino, chegam lá na fase adulta com uma educação deficitária no sentido de alfabetização, o sistema educacional do Paulo Freire ele é muito bom. Mas ele mesmo, no final da vida dele, fez crítica a ele mesmo por perceber a perda da autoridade em determinados momentos, pelo excesso, talvez, de aproximação do docente, do professor com o aluno. E como muitos docentes passaram a pensar que a educação ela era somente diálogo, ou seja, mais diálogo do que conteúdo, mais debate baseado nessa experiência de mundo. Essa é uma crítica que eu penso a respeito disso, né? Alguém pode me criticar sobre o meu pensamento, mas como se aproximou muito o professor do aluno e se deu importância à leitura de mundo, tanto quanto à leitura de palavra, o pensamento, o viés ideológico, comportamental do docente passou a influenciar muito mais num determinado tempo. Então, quando você tem 45 minutos de aula, para quem é docente na prática, e repito, eu sou docente de literatura há mais de 10 anos, né, e de português há mais de 10 anos. Se você é professor e você tem um conteúdo, você tem que abordar em sala de aula, e o conteúdo e esse tempo de 90 minutos, 2 tempos de aula, muitas vezes unidos, geminados, você, por exemplo, no meu caso específico, eu tenho que falar sobre trovadorismo. Se eu deixar de focar na leitura da palavra, ou seja, nesse aspecto conteudista, que é importante para contribuir para a formação cidadã, para quando esse jovem atinja a fase pós 18 anos, ou uma fase universitária, ele tenha, e essa palavra que ela é bastante combatida no sistema universitário, educacional universitário, de educação, ele tenha ferramentas, né? Então as palavras dentro de centros, elas têm potência muito grande. Só que se nós percebermos que é difícil debater filosofia no ensino superior com jovens, 50% de jovens chegam com analfabetismo funcional, com jovens que não dominam a escrita ou a matemática ou têm certas dificuldades de lógica. Por quê? Porque a crítica que, no meu ponto de vista, eu faço a teoria do Paulo Freire, como foi empregada de maneira geral dentro do sistema de educação, é que deixou-se um pouco, ou às vezes muito, dependendo da situação, pouco, médio ou muito, de se focar o desempenho do conhecimento técnico
Isso é chamado dentro da educação de tecnicismo, né? E muitas vezes foi combatido por ser forte no ensino tradicional. Então, nós que temos mais de 30 anos, né? Ou 40 anos, mais de 30 anos, mas especialmente quem tem mais de 40 anos, foi aluno num sistema mais tradicional de ensino, né? Onde o conhecimento estava no professor, o aluno tinha que correr atrás da máquina, né, entre aspas, tinha que correr atrás do conhecimento muitas vezes buscando aprendizagem com colegas nós não tínhamos a internet, né, enciclopédias, etc. Só que esse conhecimento técnico dentro de determinados locais ele foi diminuído tanto que se passou a realizar muitos diálogos, né? Porque a educação ela é uma forma de diálogo baseada em visão de mundo de determinados docentes. Com isso, há uma aproximação maior entre professor e aluno, uma aproximação natural, e há também uma deficiência na parte do conteúdo. Porque dentro dessa teoria do Paulo Freire se tem uma crítica muito grande à educação bancária, chamada educação bancária. Ou seja, o aluno é um depósito de conhecimento. Que o aluno fica recebendo depósito de conhecimento técnico, né? Chega no ensino superior um alienado sobre a situação, né, do seu país. Só que, quando se vai para o outro extremo, você fica depositando, né, pensamentos sociológicos e ideológicos em pessoas que não estão formadas ainda, que estão em faixa etárias, que aceitam aquilo tudo como verdades, que a gente sabe que no ensino superior, né, não existem verdades totais, existem meia-verdades. Quando aquele indivíduo começa a receber, a tendência é que eles atinjam o ensino superior, até que em determinados momentos, com um fanatismo ideológico que não é salutar para a própria sociedade, e muitas vezes com uma falta de conhecimento técnico que não é salutar para a sua própria vida. Certo? Então, dentro dessa apresentação, nós temos um sistema educacional brasileiro, por exemplo, ele é dividido em educação básica e ensino superior. Tá? A educação básica é a educação básica do indivíduo. Existe ali planos e currículos regulamentares já debatidos dentro das especialidades. Então, essa base nacional curricular comum, o professor de português já debateu o assunto que era importante, o de física, o de química, o de matemática, e baseado em debates e conhecimentos teóricos se construiu. É perfeito? Não. Tem que ser modificado, inclusive sempre ele é atualizado, certo? Mas a educação básica ela é dividida em 3 partes. A educação infantil, que é composta da creche e da pré-escola, pessoal, né? A educação infantil, que é composta da creche e da pré-escola. Essa educação infantil nós temos na creche alunos, por exemplo, de 0 a 3 anos e na pré-escola alunos de 4 a 5 anos. Nós temos na educação básica o ensino fundamental. O ensino fundamental você comporta alunos de 6 a 14 anos, aquele ensino dos 9 anos, que vai do primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental. O ensino médio, que é primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, nós vemos jovens, nós buscamos, né, dentro da Organização da Educação do Brasil, que é uma lei aí de 2006, né, atualizada, e constantemente ela vem sendo atualizada. O ensino médio, você busca ter jovens de 15 a 17 anos. Quando você tem pessoas de 20, 30, 40 anos que estudaram até o 6º ano, né, essas pessoas elas têm uma experiência empírica, uma visão de mundo, uma experiência de vida. Para elas, esse sistema de educação do Paulo Freire é um sistema importante, porque
que você vai realizar a educação desse aluno adulto, né? E, inclusive no ensino superior, né? Você vai realizar a educação desse aluno de acordo com a vida desse próprio aluno, de acordo com os conhecimentos sociopolíticos desse próprio aluno, de acordo com os conhecimentos ideológicos e a visão de mundo desses próprios alunos que estão fora da faixa etária. No ensino superior, né, então eu falei de educação básica dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No ensino superior nós temos a graduação e a pós-graduação. Se procura para o aluno que passou regularmente pela educação, ele atingir essa educação superior com mais de 17 anos de idade. Tá? Ok? Beleza? Então, quando eu falei para vocês que todo o sistema de educação em qualquer sociedade democrática, civilizada do mundo, né, pegamos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né, pegamos esses países, você tem na organização desses planos, tanto é que é chamado aí nas escolas de maneira geral de PPP, né? Projeto Político Pedagógico da Escola. Quando você tem a construção de um projeto político pedagógico de uma nação, seja qual for a nação, existe aspas, cabo de guerra, né, social, de direitos política, direitos do cidadão, direitos política, e conteúdo, ou seja, o assunto a ser abordado, o que vai ser abordado, certo? Só que o jovem, quando ele chega na sala de aula, né, ele chega e ele permanece durante todo o seu tempo escolar, no raciocinar o indivíduo desde a educação infantil até o seu ensino superior, digamos, com 17, 18 anos. Ele está transitando por diversos ambientes, porque a educação, no sentido macro, ela não acontece somente dentro da família ou dentro da escola. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Você pega um adolescente, uma criança, ele vai ter educação da família, dos responsáveis, ele vai ter educação com os colegas, ele vai ter educação com os amigos do clube de futebol que ele está participando, ou da agremiação literária, cultural que ele está participando. Ele, se a família praticar alguma religião, né, ele terá educação dentro da religião que ele frequentar, do ambiente religioso, porque lá, dentro do ambiente religioso, apesar de não ser um sistema de educação regular, ele vai ter contato com valores morais e éticos e valores religiosos, por exemplo, que vão influenciar para a sua vida. Ou não, se ele for de uma família ou se constituir uma pessoa que não frequente esse tipo de ambiente, certo? Então, a educação no sentido macro, ela acontece do momento que o indivíduo nasce até o último dia da vida desse indivíduo, certo? Só que, quando você pega um cidadão que passa por inúmeros ambientes, ele terá diversas aprendizagens. Essas aprendizagens poderão levar à educação, poderão levar a uma consciência cidadã democrática, ou poderão ter aprendizagens que não são educação. Né? Então, tem um conceito de uma professora da UFRJ, Nelly Aliotti Maia, uma frase que eu acho fantástica da educação, que é: toda educação é aprendizagem, mas nem toda aprendizagem é educação. Certo? Então, se o indivíduo aprende a arrombar um carro, levar esse carro embora, ele está ferindo, né, o direito de outra pessoa por intermédio de algo que ele aprendeu, uma técnica que ele aprendeu. Essa técnica, ela não é educação, porque ela marginaliza.
ela coloca o indivíduo à margem da sociedade, certo? Ela criminaliza. O que nós percebemos na sociedade brasileira é talvez a falta de percepção, e quando nós pensamos sociedade, né, nós pensamos a corrente universitária, né, o marxismo, por exemplo, cultural, esse pensamento intelectual que é vigente em determinados centros, e especialmente nos centros de educação. Ali existe, sim, o pensamento de difundir cada vez mais esse pensamento intelectual dentro das universidades e das escolas, difundir esse pensamento intelectual ideológico dentro da imprensa e, inclusive, dentro do sistema religioso. Isso aí é parte de uma teoria chamada grancista, né, do Gramsci, do italiano Gramsci. Então, percebam o seguinte, aqui, enquanto sociedade, nós temos um grande problema na educação. Nós temos que ter um cuidado, que é o relativismo, né? O relativismo, ele pode ser um relativismo intelectual, ele pode ser um relativismo ideológico, ele pode ser um relativismo maquiavélico, ele pode ser um relativismo financeiro. O que seria esse relativismo, né? Então, esse relativismo é, por exemplo, eu defender ser contra a violência para um lado e favorável à violência para outro, né? Então, isso é observado muito fácil quando você percebe determinados intelectuais combatendo a violência, que muitas vezes é importante para se manter o Estado democrático do direito por intermédio da própria autoridade que se limita, né? A violência policial, muitas vezes para controlar movimentos que estão de vandalismo, que estão destruindo ambientes, espaços públicos, né? Esses movimentos, eles estão destruindo, né, bancos, lojas, etc., e a polícia, ela é autorizada, né, claro, com determinação legal, a realizar operações chamadas tipo polícia, de controle de distúrbio, justamente porque o direito de um, ou seja, a ação de um, está violando o direito de outro, né? Então, aqui existe a necessidade desse emprego da violência, e dentro do ambiente universitário existe, e eu não estou partindo do princípio de uma polícia corrupta, e sim de uma polícia honesta, né? Quando você tem o emprego de uma polícia honesta que está sob uma ordem de uma autoridade legal, não está agindo e é natural não agir, o mais normal, né? Hoje em dia, o mais comum, uma autoridade está empregando de forma legal para controlar manifestações, né, que são destruídas com bastante violência. Dentro do ambiente universitário há uma crítica muito grande a isso. Esse mesmo indivíduo, muitas vezes, esse intelectual age com relativismo contra a violência, ou a respeito da violência, né? A respeito da violência causada por um criminoso, um cidadão, que eu vou dar um exemplo específico, chega numa família e estupra uma menina, uma jovem qualquer, e ele, por exemplo, é a tal do vitimismo social, ele é uma vítima da sociedade, certo? Ou seja, nós temos que perceber que todo cidadão ele tem seus direitos constituídos. E este relativismo, né, muitas vezes empregado dentro da própria intelectualidade, ele é complexo e perigoso, né? Então, quando nós percebermos que, sim, nós temos que passar na educação básica, nós temos que, na educação básica, contribuir
muito mais com conhecimentos técnicos de ler, escrever, de fazer o aluno perceber que o mundo é geoide e não terraplanista, fazer o aluno perceber que o relevo influencia no clima, e a água ela tende a sair da parte mais alta para a parte mais baixa, e existe função de primeiro e segundo grau na matemática, entre outros. Na língua portuguesa, você utilizar trema, hoje em dia, já não é mais tão adequado, e é maçã escrita com C cedilha e não com 2 S's. Então, se você pega aquele tempo de 90 minutos e deixa na educação básica, especialmente na educação infantil, no ensino fundamental, inclusive em parte do ensino médio, né? Parte do ensino médio, você deixa de contribuir com essa palavra que é combatida no ambiente educacional universitário, muitas vezes da educação, contribuir para que o aluno tenha as ferramentas, domine as propriedades da interpretação da palavra e do texto, né? Ele saiba ler e escrever muito bem, saiba raciocinar de forma lógica, e esta contribuição, digamos, ideológica, né? Nós temos aí 2 conceitos de ideologia mais ou menos vigentes aqui no Brasil. O conceito de ideologia clássico, na visão clássica da ideologia, a palavra foi criada, pessoal, ali por volta de 1800, na verdade é 1801, pelo francês Conde de Taissy. Ele criou a palavra ideologia, né? E em francês, né? Eu não vou me arriscar falar em francês, mas ele criou palavras, Arlinda, boa noite, Miguel, meu amigo Miguel, boa noite, Arlinda, sejam bem-vindos. Esse francês, o Conde de Taissy, né? Antoine de Taissy, depois se tornou Conde, ele criou a palavra, o termo ideologia, que era o estudo das ideias, dos pensamentos vigentes. Essa palavra ela foi difundida após essa visão clássica, ela foi difundida bastante pelo Napoleão, porque, na verdade, o Napoleão Bonaparte utilizava a palavra ideologia para criticar os ideólogos, né? Que ele julgava aquelas pessoas que debatiam as ideias, mas não tinham conhecimento da vida prática do povo, né? Então, posteriormente, Marx e outros vão criar uma visão crítica da ideologia, chamada visão crítica. Então, tem visão clássica da ideologia e a visão crítica. Esta visão crítica da ideologia, ela dizia que a ideologia era uma ilusão criada pelos opressores para legitimar, né, determinadas violências contra o oprimido, né? Então, naquela briga de classes que começou a surgir lá no século XIX, meados do século XIX, né? Então, esta ideologia, visão crítica e a visão clássica. A minha fala aqui é a respeito da visão clássica de ideologia. Ou seja, a ideologia ela é essencial, mas ela tem que ser inversamente proporcional à formação educacional e à faixa etária do aluno, né? Então, se você pegar a educação infantil e ensino fundamental, você falar de aspectos sociológicos, sociais, filosóficos, aspectos históricos pesados com esses alunos, né?
e deixar de, no tempo de 45 minutos de aula ou 90 minutos, né, deixar de abordar o conteúdo com esses alunos, nós, na educação, nós vamos estar formando uma pessoa que estará falha, um cidadão que terá uma educação falha no aspecto conceitual, no aspecto técnico da língua portuguesa, por exemplo, da matemática e de outros, mas nós vamos estar formando um indivíduo com uma visão compartimentada e fragilizada da sociedade democrática que ele vai ter contato quando ele for maior de idade. Então, é claro que você pegar alunos do terceiro ano do ensino médio, que é pré-universidade, né? E aí, mais especificamente, alunos do ensino médio, por causa disso que alguém colocou filosofia e sociologia lá no ensino médio, porque você tem que ter uma literatura, inclusive, você tem que ter um aluno que tenha já uma visão da sociedade, ou uma visão até mesmo de dentro da família, para começar a compreender o mundo de uma forma melhor, certo? Então, é inversamente proporcional. Nós não devemos, né, e é claro que hoje as coisas estão muito polarizadas, mas os grandes problemas sociais, políticos, né, ideológicos brasileiros, eles deveriam ser debatidos mais forte dentro e na sua maioria, né, dentro do ambiente universitário, e não dentro de escolas, né, onde nós temos dificuldade que o aluno saia lendo e escrevendo bem língua portuguesa e matemática. Nós estamos muito mal nos sistemas internacionais de educação, porque lá se cobra o conhecimento, desculpe a palavra, tecnicista. Nesses exames se cobra as funções matemáticas, as funções da língua, né? Para você formar um cientista. Você começa a formar um cientista em uma educação básica forte. Agora vou colocar somente um slide aqui para vocês. Eu quero que vocês percebam esse slide. Quem está me acompanhando aí, são poucos, né, que estão acompanhando do início ao fim dessa exposição. A comparação, isso aqui faz parte de um livro que eu estou produzindo, né? Esses dados da OCDE, né, que fala sobre um organismo internacional que fala sobre o desenvolvimento da educação, né? Nós temos ali, aqui, a nossa esquerda do slide, né, nessa parte aqui, a educação básica no Brasil, certo? A educação básica no Brasil e aqui embaixo na OCDE, nos países onde a OCDE analisa, né, a educação. Então, vocês percebam, o emprego no Brasil de 3,8 mil dólares, em torno de 11.700 reais, né? Em torno de 11 mil reais. No mundo, a OCDE, dos países que participam da OCDE, no Brasil, na educação básica, nós investimos 11 mil. Na média dos países da OCDE, 30 mil reais por aluno, né? No ensino superior, nós já estamos melhores, que nós colocamos 36 mil reais em média, né, dados de 2017, a OCDE 49, quase 50 mil reais. Agora, se nós compararmos 4 a 12 mil reais, 11 a 40 mil reais, nós temos aí 4 vezes, ou quase 5 vezes mais, né, o emprego de verba na educação superior no nosso país. A história aí do cobertor curto. Então, há uma necessidade de se pensar no nosso país numa educação básica mais forte,
né? Uma educação básica mais forte. Nesse ponto, né, a teoria de habilidade e competências do Perrenot, em alguns países já está sendo considerada ultrapassada. Em alguns países nórdicos, por exemplo, se mistura. Nós temos aqui no Brasil, que a maior parte do mundo assim, nós temos aqui no Brasil a educação seriada, ou seja, o aluno é organizado por faixa etária e por série. Nós temos determinados países no mundo, como a Finlândia, por exemplo, eles estão organizando salas. O aluno recebe, por exemplo, um cartãozinho de crédito. Dentro desse cartão, ele acompanha no computador toda a grade curricular que ele tem que seguir na educação básica. E ele tem um quadro horário de aulas, ou seja, na terça-tarde ele teria matemática e na quinta de manhã ele teria matemática. O momento que ele escolher passar pela matemática ficaria por ele, né? Então ele pega aquele cartão magnético e vai passando nas salas. É claro que existe uma marcação prévia desse aluno nessa aula e a sala é lotada, né? A partir do momento da lotação da sala não se aceita mais alunos naquele momento, mas ele vai pré-agendando, ele chega com o cartão e passa. E ele vai compondo a grade curricular dele. É claro que no final de determinado ano letivo ele tem que atingir créditos, né? Ele vai compondo de acordo com o que ele se sentir melhor durante a semana, manhã, tarde, o momento, né? A aula que ele quer assistir, né? E este aluno ele convive com alunos de outras faixas etárias. É claro, sempre com a função, a mediação do professor, né? Então, o professor está ali, mas ele tem alunos, e aí tem aqueles alunos que são prodígios, né? Aqueles alunos que avançam mais rápido, estão com 10 anos estudando com alunos de uma faixa etária maior, 14 anos. Então, assim, não é uma organização seriada. Existe uma grade curricular de todo o ensino fundamental e de todo o ensino médio. Dentro da velocidade do aluno, da velocidade da sua aprendizagem, ele vai percorrendo, né, esses ambientes. Mas, sim, nós perdemos na educação brasileira a parte dos conhecimentos, digamos que são conhecimentos técnicos e intelectuais, conhecimentos técnicos científicos, é a palavra talvez mais adequadas, né? O indivíduo com esses conhecimentos técnicos científicos lá do ensino fundamental vai formando a sua personalidade de cientista, para, no final, na metade do ensino médio ou no curso superior, ele passar a ter, e isso, claro, desde o primeiro ano do ensino médio, com sociologia, filosofia e a história com conteúdos mais fortes e mais atualizados, né? Ele passar a ter a sua consciência cidadã. No ensino médio, que acontece em diversos outros países e no nosso não, né? Está faltando, talvez, no nosso ensino médio, isso é uma sugestão para pensarmos, uma disciplina que aborde legislação. Então, por exemplo, nós teríamos que ter uma disciplina, poderia até ser ministrada por advogado, por bacharéis em direito com um curso extensivo de licenciatura, né? Se abordasse legislação no ensino médio, como, por exemplo, a Constituição, o Código do Consumidor, o Código Civil, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, mas com base num conhecimento técnico-científico, para ele ter aquele conhecimento técnico, quando ele chegasse no final do ensino médio, no ensino superior, ele criasse as suas convicções do que é melhor para uma sociedade democrática, uma sociedade que se busca o respeito ao outro, o cidadão sabe os limites
do seu direito, sabe que quando ele extrapola o limite daquele direito, e o maior direito está previsto um dos maiores direitos que existe é o direito à vida, né? Então, a Constituição ela se baseia em alguns pensamentos, né? O respeito à vida, o respeito ao direito do patrimônio são coisas importantes na Constituição. A liberdade também ela é importante na Constituição, mas essa liberdade ela passa pela não formação ideológica de massa no momento que o indivíduo ele não está preparado para isso. Porque quando se tem uma consciência de uma cidadania, você tem que abrir a possibilidade de todos os leques ideológicos, tanto na visão crítica, né, dos pensamentos sociológicos, digamos assim, as correntes políticas, as correntes depois, político-partidária adiante, os pensamentos sociais, né, os pensamentos de sociedade. O correto, o mais correto é você abrir todas as possibilidades de leque para que esse cidadão adulto ele perceba os prós e os contras de todos os sistemas sociológicos, né? Seja os que tendem na parte da filosofia da educação mais para uma esquerda ideológica ou da filosofia de educação para uma direita ideológica, para que esse jovem ele possa optar baseado também no que ele aprendeu na própria família, que é importante, com os amigos, com os colegas, com os ambientes que ele optou frequentar, para que ele caminhe, né? Caminhe, e o Paulo Freire tem um pensamento que caminhar se aprende caminhando, né? Mas percebam o seguinte, o jovem ele tem que ter esse leque de opções para ele, por exemplo, ir para um lado ou ir para o outro. Mas ele só terá uma capacidade cidadã se ele tiver, volto a dizer uma palavra que é bastante combatida, ferramentas de, por exemplo, saber mexer bem num computador, ferramenta de realizar cálculos matemáticos, muitas vezes lógicos matemáticos mentais, saber interpretar um parágrafo do que está escrito, e é essa interpretação das palavras, no meu ponto de vista, com todo respeito, a interpretação do texto, né, com esse pensamento dialógico e menos organizado às vezes, porque uma das dificuldades da técnica é você fazer uma pré-organização enquanto docente. Ou seja, somente quem é professor sabe que o trabalho docente ele começa antes, acontece durante e permanece pós-aula, certo? Só que quando você privilegia o diálogo, muitas vezes com viés ideológico, você está privilegiando parte do seu empirismo, parte do seu conhecimento de uma pessoa que já estudou, já domina a lógica matemática, já domina a língua portuguesa. Você está conversando com um jovem que não está formado e não tem essa formação de matemática e português que nós tivemos quando nós éramos alunos, que era uma produção não só de matemática e português, de tudo, bem mais baseado na técnica, menos nesse diálogo, nesse debate de visão de mundo, leitura de mundo social dentro da sala de aula, certo? Então, esse debate, né, leitura de mundo dentro da sala de aula, ele tem que acontecer mais forte no final, no meados do ensino médio e no ensino superior. E a visão mais tecnicista, digamos assim, que é muitas vezes combatida, mais pragmática, mais conteudistas, né? Não que o aluno seja um depósito de conteúdo, mas ele não pode deixar de ter acesso, ele não pode deixar de dominar, de ter a habilidade
e a competência na língua portuguesa e na matemática, a ponto de você cortar as disciplinas, né, o conteúdo das disciplinas, de tal ponto, de tal relevância, que o aluno chega num concurso universitário, que é basicamente meritocrático, e num concurso ou numa prova internacional, que é uma prova basicamente meritocrática, tradicional e conteudista, baseada em habilidades e competências. E esse indivíduo ele ficou debatendo muito aspectos sociológicos quando ele não deveria debater, deixou de ter aspectos fortes, porque olha só, todo professor ele luta contra o tempo. Todo professor ele entra em sala de aula e nós sempre deixaremos de dar a aula perfeita. Por mais perfeita que seja a nossa aula, essa aula ela nunca será perfeita e você deixará de dizer coisas do conteúdo que você tem que passar. Agora, se você no ensino da educação básica tem que contribuir com determinados conteúdos, né, técnicos, que vão contribuir para a cidadania, para a base sólida, uma largada inicial mais igualitária, do indivíduo ter aquela largada inicial igualitária, para depois no ensino superior, no final do ensino médio, ele passar a ter as suas convicções de acordo com a sua visão de mundo, a visão de mundo do aluno. Se você deixa de contribuir com essa parte técnica, você está criando falso cidadão, ou cidadão com pés de barro, ou um cidadão que tem uma visão muito polarizada ou uma visão parcial desse mundo, né? Porque ele vai crer muito no que o docente diz, né? E vai deixar de descrer no que o docente diz. Porque o verdadeiro cidadão é aquele que chega na sua fase adulta e ele está analisando as pessoas e ele não toma aquilo de mão beijada e não toma aquilo sem uma visão crítica, né, a respeito do que o outro está falando. Então, se eu contribuo para o aluno fazer uma interpretação das palavras, interpretação lógico-matemática, ele conhecer geograficamente o seu país, ele saber aonde são os estados do seu país, para ele saber quais são as capitais do estado do seu país, para ele saber qual é o clima que tem na Amazônia, né? E qual o clima que tem no Rio Grande do Sul, para ele ter essa visão de nação geográfica, essa nação matemática, essa noção matemática de pensamento lógico, matemática, essa noção de português, ele vai chegar nesses testes internacionais que percebem que isso é o fundamental e é o mais importante para essa faixa etária. Não que isso seja o mais importante para a vida toda. Que a grande crítica que se fazia ao sistema tradicional de ensino é que você chegava com jovens conteudistas demais, mas alienados em relação às questões sociais do nosso país, Brasil. Essa foi a grande crítica que fez o sistema educacional aderir ao movimento do Paulo Freire, né? Que pese, isso tem muito de verdade, mas nós não podemos também criar um indivíduo alienado às regras básicas da educação, né, a parte técnica básica da educação, e chegando no final do ensino fundamental e ensino médio, politizado demais, sem ter a base para interpretar o mundo de acordo com conhecimentos de disciplinas diversas que ele tem na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, sim, no Brasil, nós fomos para um extremo, muitas vezes, não sempre, mas em determinadas escolas, em determinados ambientes, o professor perdeu a autoridade em relação ao aluno, porque também a família perdeu a autoridade em relação aos seus filhos. Só que a autoridade, ela não é autoritarismo.
né? Disciplina, ela é liberdade, porque e a liberdade é prevista na Constituição. Quando eu chego cidadão universitário, eu não posso julgar que pichar paredes públicas, né? Eu não estou falando de grafite, eu estou falando de pichação, pichar a parede da casa do outro. Eu vi em Porto Alegre, eu sempre comento isso, Porto Alegre, eu andando de ônibus, e um tempo, há cerca de 10 anos, e uma casa pintadinha com a seguinte pichação na parede: vamos ver quem tem mais dinheiro, você para pintar ou eu para pichar. Né? Uma latinha de pichação é 20, 30, sei lá, 10, 20, 30 reais. Né? Uma pintura de uma casa, possivelmente aquele dono possa ter dividido em 10 prestações. Certo? Então, aquele indivíduo pegar aquele spray e achar que ele está deixando uma marca, ele não tem a disciplina suficiente para perceber que essa ação dele está desrespeitando o direito do outro, que pode ter dividido aquela tinta da casa em 10 prestações num cartão de crédito, ou mesmo ter pego um empréstimo bancário para poder gastar 3, 4, 10 mil reais na pintura de uma casa. Certo? Então, nós estamos hoje com muitos jovens alienados do conhecimento técnico básico, essencial, para o indivíduo chegar com uma base científica no ensino médio, para, no final do ensino médio, no ensino superior, reforçar a sua visão crítica de mundo, a sua leitura de mundo, para aí sim, conhecendo os seus direitos, poder modificar a sociedade a partir de interpretação de palavras que são ditas, muitas vezes de forma consciente, mas outras vezes de forma maquiavélica, porque o ser humano ele faz bondade, mas o ser humano também faz a maldade. Então, quando você tem um jovem que não consegue interpretar textos, não consegue realizar funções básicas da matemática, não tem um raciocínio lógico, não sabe onde fica Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde fica Amazônia, onde fica Pernambuco, onde fica Minas Gerais. Você tem um jovem que ele é facilmente manipulado por ele ser alienado do básico que é essencial. E se você reforçar a leitura de mundo dele por nossa interpretação de mundo enquanto docente, num momento que ele não está preparado para isso, pode ser que nós estaremos criando sujeitos extremamente ideologizados, politizados e fanatizados a ponto de julgar que determinada manifestação é democrática, de você quebrar parede, fazer coisa porque aspas, a elite é contra você. Né? Então, para encerrar, nós já estamos indo para a parte final, já me alonguei muito. Uma vez dentro da universidade, no doutorado em educação, uma colega chegou e disse o seguinte: o Brasil está desse jeito por causa da elite, né? Por causa da elite. Uma coisa que me deixa extremamente indignado, isso aí paixão faz parte, a emoção faz parte do ser humano, mas uma coisa que eu não gosto é da generalização. Né? E uma coisa que me deixa muito indignado é a falta da percepção, às vezes, da própria universidade, né? A importância da universidade, da própria importância da universidade no contexto social. Então, percebam, no momento eu fiz, por intermédio da abordagem de um pós-marxista, inclusive Bourdieu, eu cheguei e disse o seguinte: olha, tudo bem, a culpa é da elite, né? Mas nós sabemos que não existe uma só elite, existem diversas elites, né? Diversas elites.
Então, vamos lá, o jogo do poder, as pressões, ou na realidade, uma pessoa ela pode ser em determinado momento opressora, em outro momento oprimida, certo? Vou dar um exemplo prático, né? Nesse jogo de tensões. Por exemplo, você tem um professor que é extremamente autoritário, né? Ele, dentro de sala de aula, ele pode ser o opressor, o aluno ser o oprimido, certo? E aí esse professor sai da sala de aula, vai tratar com um coordenador pedagógico, alguém que supervisiona a educação da escola, né? Esse coordenador, ele também é extremamente autoritário, né? Esse indivíduo autoritário, ele está sendo opressor, pode ser opressor em relação a esse professor, nesse momento é oprimido, e esse professor, na relação com os alunos, em determinado momento, esse professor é o opressor, em outros momentos, esse professor ele é oprimido, certo? Então, nós temos diversas elites no mundo. Nós temos elite, por exemplo, financeira, nós temos elite política, nós temos elite intelectual, nós temos diversas elites. Né? Eu disse aí naquele momento, dentro do debate lá no Centro de Educação, eu disse, olha, vamos raciocinar que o mundo, que o Brasil é dividido em diversas elites, né? Não é apenas uma elite. É muito fácil colocar a violência no outro, a culpa no outro, ou um inimigo externo, né? Um inimigo externo. Mas, se nós estamos realizando um doutorado em educação, e se pouquíssimas pessoas nesse país atingem um doutorado, certo? E há altos níveis de estudo, é um percentual muito pequeno. Nós somos um tipo de elite. Então, se a culpa da elite, a culpa é nossa, né? Nós somos os culpados, ou a elite é sempre o outro, né? Ou o outro grupo, certo? Então, essa percepção, nós temos que compreender que o cidadão ele vai estar melhor preparado para conscientização política depois que ele tiver um arcabouço técnico importante que é passado na educação infantil, né, e parte do fundamental com o currículo de atividades, né, na educação infantil na faixa etária do aluno por trabalhos instrumentais, utilizando aspectos de massa, dança, aspectos corporais, né, da criança naquela educação infantil, né, a alfabetização posteriormente, ali já no final da educação infantil, no início da alfabetização do ensino fundamental, né, isso são aspectos científicos, técnicos, né? Aí depois no ensino fundamental ele passa a ter conceitos técnicos, científicos que são importantes para se criar o cientista, né? E aí no ensino médio ele tem conhecimentos técnicos, científicos e já mais forte a parte das ideias, do debate das ideias. E no ensino superior ele vai possuir o conhecimento, ou ele estará na faixa etária que ele vai querer descobrir mais o mundo. Porque a época universitária, a época do ensino superior, é um momento em que o jovem explode, aspas, a vida, metaforicamente. É um momento que ele atingiu a sua maioridade, muitas vezes 18, 19, 20, 21 anos, né, mesmo, né? Mas ele já está nos 18 anos, é o momento dessa maioria de famílias brasileiras né, que o jovem começa a sair de casa e passa a ter contato com as festas escolares, ele passa a ter contato com professores que já têm mestrado, têm doutorado e têm pensamentos políticos, ideológicos e convicções, e lá ele é o momento melhor para ele aderir a conceitos específicos, por exemplo, de democracia, de socialismo. Claro que no ensino médio nós poderíamos, como outros países, ter uma disciplina voltada para a legislação, mas ainda mais técnico-científico,
para que o aluno possa entender o que é um artigo 5º da Constituição Federal, que a maioria dos brasileiros não manipulam, né, a Constituição. Então, o indivíduo chega no ensino superior, ele vai ter contato com diversas correntes de pensamento ou com uma hegemonia da corrente de pensamento. Mas, se ele tiver uma formação técnica boa, né, uma interpretação de textos, uma visão lógico-matemática, uma educação dentro do ambiente familiar, ele vai poder aceitar ou refutar as ideias apresentadas no seu ensino superior. Nós sabemos que em centros de educação, centros de ciências sociais e humanas, muitas vezes uma nação cresce com a tese e com a antitese, né? Mas, às vezes, não sempre, mas às vezes, dentro do ambiente universitário brasileiro, em determinados locais, se tenta aniquilar, derrubar, destruir, esmagar a visão sociopolítica divergente da corrente hegemônica. E isso, na realidade, só empobrece uma nação, porque nós sabemos que das diversas correntes se acha um caminho melhor para a própria educação, certo? Então, esses foram os pensamentos, nós estamos indo para a parte final, eu deixo aí aberto para qualquer questionamento dessas 6 a 8 pessoas que estão acompanhando. Peço desculpas se eu me alonguei, na verdade isso aqui para mim é uma diversão, para mim é um prazer, porque eu gosto muito da educação, eu gosto muito de ser docente, eu gosto muito de ser professor, e é ruim quando você percebe a sua sociedade, a sociedade da sua nação, que você é um patriota, você ama o seu país, nós perdemos um pouco no nosso país o conceito de civismo e de patriotismo, né? Então, civismo é você pensar na civilidade e na democracia da sua nação, né? Patriotismo é você amar a terra dos seus pais, o seu local. Então, eu percebo, eu tenho uma percepção que a nossa sociedade está muito perdida com comportamentos extremistas. É claro, nós temos, durante toda a live, durante todo esse debate, nós tivemos entre 10 e 15 pessoas. Alguns, você poderá assistir isso aqui gravado, eu peço para você que está assistindo agora ou posteriormente para compartilhar, mas se eu puder contribuir, é o efeito geométrico, se eu puder contribuir para a reflexão, né, de 2 pessoas aí, e essas 10, 12 pessoas, né, contribuírem para a reflexão de outras 10, essa é uma progressão geométrica e é assim que se faz a educação. A educação, ela se faz não combatendo violência com violência, certo? A educação, ela se faz por intermédio da educação combatendo a violência, certo? Então, eu agradeço a presença de vocês. Eu tenho aqui comentários, né, da Daniele Favarini. Boa noite, professor Dr. Giovanni. Indo ao encontro de sua fala, até o presente momento, desculpa, eu perdi aqui. Eu cliquei e desci. Vamos voltar. Um pensamento bastante detalhado aqui da Daniele Favarini, né? Boa noite, professor doutor. Indo ao encontro de sua fala até o presente momento, penso que todo conhecimento é uma tradução e que que é seguido de uma reconstrução, certo? Toda aprendizagem, muitas vezes, nós pensamos que o ser humano é uma caixa que vai se depositando conhecimento. No início da vida é uma caixa vazia, no final da vida é uma caixa cheia, né?
mas na realidade o nosso cérebro ele vai recebendo conhecimento e recebendo aprendizagens e apagando aprendizagens. Aqueles conhecimentos, aquelas aprendizagens que nós não utilizamos, nós vamos esquecendo. Então é como a nossa cabeça é como se fosse uma caixa d'água, por cima uma torneira aberta, mas por baixo tem um buraco. Então, se coloca conhecimento por cima, sai por baixo. Né? Tem um doutor em educação, Dr. Hilvin Forstein, ele pesquisou bastante a parte de habilidade e competência, e ele escreveu o pensamento: educação é o que fica quando todo o resto for esquecido. Então, tudo que nós aprendemos no currículo regular, ele é importante, mesmo que esquecido, né? Porque ele vai fornecer, se eu desenvolvo o conhecimento científico e técnico do aluno, a ponto dele raciocinar, esquecer, ele, quando retomar aquele conhecimento, ele vai ter que retomar muito mais rápido, ele vai construir nos neurônios e na sinapse uma capacidade de raciocínio bem mais rápido. Né? Então, o que você está escrevendo aqui, basicamente é isso. O conhecimento ele é uma construção, né? Então os dados estão aí no mundo. O maior conhecimento é o que está fora da gente. A partir do momento que eu tenho contato com esses dados, ele passa a ser uma informação. A partir do momento que eu internalizo essa informação, ela passa a ser um conhecimento. Quando eu pego esse conhecimento e emprego na prática, certo? Esse conhecimento na prática, de forma consciente, de forma inteligente, eu estou tendo sabedoria, porque é o emprego do conhecimento de forma prática e com sabedoria, né? Então, perceba o seguinte, um dos conceitos de inteligência é que inteligência é você ter uma dedução, uma resposta rápida a um fato desconhecido que está surgindo novo. Porque aquela atitude que é muito repetitiva, ela deixa de ser inteligente. Agora, agir com inteligência, segundo um teórico, né, educação, agora me faltou um nome, né, mas inteligência é você ter as respostas adequadas de forma rápida para situações inusitadas, certo? Então, quando você conhece, nós temos que basear que o conhecimento não existe a verdade absoluta para o conhecimento. Toda verdade ela é uma meia-verdade, certo? Então, se não existe o conhecimento absoluto, pode acontecer sim isso que você está comentando aqui. Um conhecimento, uma reconstrução desse conhecimento, um reconhecimento. Ou seja, você não pode cobrar conhecimentos sociológicos, você pode cobrar conhecimentos sociológicos de um professor de sociologia, mas você não pode cobrar conhecimento sociológico de um aluno do ensino fundamental e médio, porque ele não teve contato com esse conhecimento, não fez a internalização da informação, ele não teve o contato com esse conhecimento e não teve esse constante retroalimentar, né? Porque às vezes nós não podemos julgar quem fala que eu nasci assim, eu sou assim, ponto, é uma pessoa que está polarizada, certo? Porque na realidade a nossa vida ela é baseada em aprendizagens e esquecimentos, tá? E nós vamos aprender até o último momento da nossa vida, mas nem todas as nossas aprendizagens serão educação, né? É por causa disso que a honestidade, que é um valor, né, do ponto de vista cético, é um ponto de vista que eu sigo mais, a honestidade é a eterna vigilância de si mesmo. Então, nós temos que nos vigiar, né,
por exemplo, esse determinado assunto que eu estou falando com vocês aqui, eu nunca falaria dentro de uma sala de aula com alunos do ensino médio onde eu trabalho, ou do ensino fundamental. Nunca, nunca. Porque aqui eu estou partindo do ponto que esta live aqui, você é voluntário, você está aqui assistindo, independente da sua faixa etária, mas não é assunto para abordar dentro do ensino médio. Dentro da sala de aula, eu abordo conceitos do trovadorismo, conceito do arcadismo, conceitos da literatura, que já é canônica, né? Então, quando eu falo de Gregório de Matos Guerra, claro que o Gregório de Matos Guerra ele tem a interpretação do mundo e da época dele, né? O Boca do Inferno. Mas eu tenho que saber que eu estou abordando para um aluno de ensino médio que não tem a mesma formação etária, ele é um fragilizado, ele não tem a mesma formação, digamos, intelectual que eu, a mesma compreensão, e vai ter diversas compreensões, diversas compreensões de acordo com o ambiente familiar de onde ele veio, né? E ela continua, e ambos os processos oferecem o risco do erro. Existe outro ponto vital que não é abordado pelo ensino, a compreensão humana, a visão crítica construída lá no início da gênese educacional. Assim, a diversidade de identidades individuais, familiares, sociais, pode se tornar um desafio estrondoso para o educador. É um desafio estrondoso, porque o professor, o docente que tem a visão que ele trabalha com uma coletividade, ele constantemente, que ele tem a noção cidadã que eu estou trabalhando com uma coletividade, ele constantemente está se monitorando, enquanto a autoridade docente que ele está, enquanto professor regente, enquanto, aspas, o professor que faz a regência da educação dentro de sala. Então, o verdadeiro professor, o professor que é preocupado realmente com o aluno, e não com seu próprio ego, consigo mesmo, ou com uma política ideológica que ele segue, o verdadeiro professor está constantemente limitando a si mesmo. Está constantemente preocupado com a sua conduta dentro da sala de aula, porque ele é um exemplo de cidadania, né? Então, esse é um desafio estrondoso realmente, Daniele, porque a partir do momento que eu vejo naquele aluno um seguidor de um sistema que eu estou seguindo, né? Eu estou compartimentando, eu estou partindo a vida desse aluno e a possibilidade dele atingir uma diversidade cidadã, certo? Então, nós temos que compreender e ter essa visão do Estado democrático de direito, dos direitos do aluno, dos direitos da família e do direito do docente, e limitar o seu pensamento o tempo todo, né? Um grande problema da humanidade em que todos nós somos idênticos e diferentes. Nós somos iguais pelas nossas diferenças, né? Esse é um pensamento aí do Paulo Freire, né? E precisamos lidar com essas duas ideias que não são compatíveis. Na realidade, elas são bastante compatíveis, né, da igualdade, da diferença, porque lá no conceito da Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, nós temos aqueles três conceitos: igualdade, liberdade e fraternidade, certo? Então, determinados pensamentos sociopolíticos, eles caminharam mais para o lado do Estado interferir na igualdade. Quando o Estado, a mão invisível do Estado, né, que se diz, interfere nessa igualdade, né, automaticamente esse Estado está interferindo na liberdade, porque as correntes políticas e educacionais que foram mais para o lado da liberdade, né,
esses pensamentos educacionais, eles dizem que quanto mais interferir na liberdade do cidadão, pior é, certo? Mas ontem mesmo eu estou realizando um curso e que uma pós-doutora, ela disse o seguinte, ó, na atualidade do debate da Constituição cidadã, liberdade e igualdade no Estado democrático de direito estão juntos, né? E aí, para mim, no meu ponto de vista, ficou difícil compreender. Eu perguntei, professor, eu não compreendi isso aí. Porque, eu estou estudando desde os 5 anos de idade até hoje, eu continuo estudando. Professora, era, claro, virtual, para mim não é muito compreensível, porque a senhora está falando de Estado democrático, está falando de igualdade, está falando de liberdade, está dizendo que a igualdade está dentro da liberdade. Eu vejo que esse pensamento de Estado ele se modifica no decorrer da história. Então, por exemplo, você tem pensamentos sociais, o Estado ele tem que interferir, tenta interferir, né, até dentro dos direitos da família ali, ou seja, tenta moldar o comportamento da família. Isso aí vai estar mexendo na igualdade, muitas vezes, com uma igualdade do Estado, uma igualdade até superficial, né? E aí, para mim, ficou difícil compreender. Daí ela respondeu, me deu uma resposta muito boa, que está me fazendo refletir, que ela disse o seguinte, olha, nós temos que partir para a liberdade, né, entendendo que todo cidadão deveria ter uma igualdade original, né? Todos nós somos iguais perante a lei. E você só vai ter a sua liberdade se você compreender, e se todo mundo, toda a sociedade compreender, dessa igualdade, né? Dessa igualdade, aí você irá atingir a liberdade. É claro que a minha abordagem foi mais para o lado das ciências da educação, a abordagem dela foi mais para o lado da ciência do direito, que ela é uma docente com pós-doutorado, domina diversos idiomas, Nathalie, não sei o sobrenome, diversos idiomas, mas com uma formação específica do direito constitucional. Então, perceba o seguinte, é claro que essa diversidade dentro da igualdade, ele parece contraditório de início, mas não é, né? E uma sociedade que é mais séria, né? Uma sociedade que é mais evoluída, isso é um ponto de vista, é muito mais preocupada com a educação básica para se dar uma educação inicial mais igualitária, não que seja igual, né? Existe uma diferença entre equidade, muito debatida, né? Que você sabe, equidade e igualdade, mas uma educação básica com maior equidade dentro de toda essa diversidade desse país, Brasil, que é um continente, né? Que cabe em diversos países dentro. Às vezes a gente não percebe, mas dentro do Brasil cabe várias Itálias, várias Alemanhas, né? Então, nesse país que é continental, você tem que buscar uma educação básica com maior equidade, né? Para lá no final do ensino médio e no ensino superior, ela ser mais igualitária. Ou seja, muitas vezes nós estamos tentando, e claro que isso não é generalizado, mas muitas vezes nós estamos pensando muito na galinha, na formação política social do universitário, né? E estamos deixando o ovo apodrecer. Então, o mais importante é sim uma educação básica com maior equidade, para você criar uma maior potencialidade de igualdade quando o aluno chegar no ambiente do vestibular, para ele, nesse ambiente do vestibular, ele ter um bom resultado e acessar o curso que ele deseja, certo? Então, a educação, ela tem que ser preparatória,
para a cidadania, né? E ela tem que ser assistencial para aquele aluno que está com uma dificuldade educacional muito grande. Então, esse pensamento preparatório para a cidadania passa pela preparação da formação do cidadão científico, do estudante científico, e passa também pelo assistencial de você buscar trazer aquele aluno que está com uma maior dificuldade para um melhor desempenho técnico-científico do estudante científico, para quando ele chegar no ambiente universitário, ele possa construir o seu pensamento ideológico, sociopolítico, com melhor propriedade. Não ser massa de manobra de corrente política A, B ou C. É claro que se você estiver dentro dessa corrente política, né, talvez você esteja questionando e até criticando mentalmente o meu posicionamento. Porque a partir do momento que nós temos uma historicidade de vida, e a minha historicidade é uma, a sua é outra, talvez, você está dentro dessa corrente, você fez determinadas leituras, você teve contato com determinados professores, você teve contato com determinados pais e responsáveis, você construiu o seu pensamento técnico, o seu pensamento social, a sua visão de mundo, essa leitura de mundo, certo? Apesar da leitura de mundo preceder a leitura da palavra é muito mais importante, a leitura, a compreensão dos aspectos científicos, ela é muito importante para o prosseguimento da construção da leitura de mundo pós-educação básica, certo? Então, esta falta de visão, né, falta de percepção da fragilidade do aluno acaba, às vezes, causando esse tumulto na nossa sociedade, que, para mim, é um tumulto que me preocupa muito enquanto cientista da educação. E aí ela continua, né, com o texto, o aluno a ser um indivíduo adaptado à sociedade, e aí existe a visão histórica do sujeito, sabe? Então, o sujeito ele é modificado, ele é adaptado à sociedade, pela sociedade, ele adapta a sociedade. Então, a educação e a cultura, a educação é ferramenta, ferramenta é uma palavra que a academia não gosta, tá? Eu tenho ciência disso. Mas a educação é ferramenta, instrumento, é modo, né? Para contentar aí gregos e troianos, é modo de mudança social, né? É modo de preservação de herança cultural, mas também é modo de mudança social. Então, na visão histórica do sujeito, o sujeito, Daniele, ele é modificado pela sociedade, mas ele também modifica a sociedade. Aliás, ele é modificado pela sociedade, ele modifica a sociedade e ele se modifica o tempo todo, durante toda a vida. É natural, quando nós vamos chegando a determinada faixa etária da nossa vida, nós até diminuímos a nossa capacidade intelectiva, intelectual. Nós temos dificuldade de raciocinar, de expressar, passamos a esquecer. Então, na realidade, nós vamos aprendendo e desaprendendo muito durante a história. O Brasil é um país extremamente aberto. O Brasil é um país extremamente violento. Aberto e violento, e tem que crescer muito enquanto sociedade, né? A revolução do seu sistema educacional vai passar pela reforma da formação dos seus educadores. A formação de professores, né, e na educação, na minha pesquisa na educação, no mestrado e doutorado, eu trabalhei formação de professores, a minha linha de pesquisa é formação de professores. A formação de professores ela é inicial e ela é contínua durante toda a carreira, né? Então, esta formação de professores, ela só vai ser modificada, né, quando você começar a criar, começar pelo ovo. Essa é uma concepção que eu tenho, né? Então, nós temos que reforçar a educação básica
não ideologicamente, talvez, para outras correntes ideológicas, mas sim para a percepção de que o aluno, nós temos que criar no Brasil um estudante mais científico, um estudante científico. Então, o ensino fundamental, a educação infantil, a educação básica como um todo, né, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, elas são importantes para a criação do cidadão científico, né? Então, aquele cidadão pesquisador, aquele cidadão leitor, aquele cidadão capaz de ter uma inteligência lógico-matemática, uma inteligência gramatical, uma inteligência, né? Isso aqui é parte do QE, né? Que já é antiga também, né? Certo? Enfim. Pessoal, Danilo, eu não vou ler todo o teu comentário, é um comentário bastante detalhado. Muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado pela participação de todos vocês, mas eu vou encerrando esta live, que já é tarde, né? Nós nos alongamos. Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo debate, né? Se Deus quiser. Espero que tenham gostado. É claro que isso aqui é um ensaio mental. Quando é ensaio mental, as percepções são baseadas em diversas leituras, em diversos conhecimentos e na minha própria historicidade. Obrigado pela participação de todos vocês. Até a próxima debate.